você, nós conhecemos muitos cristãos, com certeza você conhece muitos cristãos. E desses cristãos você conhece muitas pessoas firmes na fé, e muitas pessoas que cambaleiam na fé, às vezes estão, às vezes não estão, às vezes são, às vezes não são. E outros que caíram completamente na fé. Nós temos a fé, ela precisa primeiro ser entendida, conhecida. A fé, nós precisamos saber qual fé nós vivemos. E hoje eu quero ler com você uma orientação de Paulo para Timóteo, dizendo para ele ter o cuidado de não naufragar na fé. De não naufragar na fé, ou seja, não afundar na fé, não cair. E eu quero compartilhar com você hoje essa mensagem, e que você tenha essa mensagem como um cuidado de Deus Pai para você, dizendo para você hoje, para mim, cuidarmos da nossa fé. Nós vivemos um tempo onde a gente vê esses três tipos de pessoas que eu acabei de falar agora: pessoas firmes na fé, pessoas que cambaleiam na fé e pessoas que estão completamente caídas na fé. Paulo estava muito preocupado com Timóteo, e ele fala para Timóteo, então, ele dá a orientação que nós vamos estudar hoje. Mas não é uma orientação para Timóteo, é uma orientação para nós todos. E eu quero compartilhar com você, e o meu desejo e a minha oração nessa noite é para que a sua fé, ela seja uma fé que sempre esteja subindo, nunca descendo. Que a sua fé sempre esteja cada vez mais acesa, mais firme, mais forte, né? A palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se nós estamos cambaleando na fé, qualquer coisa deste mundo vai abalar a nossa fé. Se nós estamos caídos da fé, qualquer coisa deste mundo vai nos vencer. Mas aqueles que estão firmes na fé, eles têm a vitória que vence o mundo, que é a fé. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, não é a nossa expertise em alguma coisa. A vitória que vence o mundo não é a nossa força, a vitória que vence o mundo é a fé. Por isso é importante que cada filho de Deus esteja firme na fé, porque você vai estar neste mundo aqui ainda por longos anos. Mas não é só estar neste mundo, é como você vai estar neste mundo. Se você vai estar firme na fé, vencendo todas as coisas que se apresentam contra você, ou se você vai estar sendo vencido, se você vai andar sobrevivendo. Então eu quero ler com você o texto de de Timóteo, né? Capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo 1, 19. Diz assim, 1 Timóteo 1, 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. E aí ele mostra dois personagens, vamos colocar o 20 agora, diz assim: entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemarem. Amém. O Espírito Santo nos ajude agora, ministre o nosso coração de uma forma toda especial. Quero compartilhar com você essa palavra, e ele diz aqui duas coisas: mantenham a fé, pode deixar ali no texto, né, essa semana eu coloquei um vídeo mostrando aqui, aí um pastor lá de São Paulo disse assim: eu também leio com a igreja os textos, né? E eu disse sim, é muito melhor, a gente grava mais lendo, né? Inclusive eu quero falar para você o que eu falei para os líderes essa semana, para você adquirir uma Bíblia em papel, porque às vezes você grava mais, irmãos, marcando, anotando, lendo na sua Bíblia. Aqui é uma forma didática. No celular, o celular é péssimo para isso, péssimo para a visão. O celular começa a chegar notificação para você, né? Tem gente que às vezes até na hora do culto chega a notificação e vai ver mensagem. Então o celular, zero para culto, é muito ruim.
Agora, aqui não, você não se dispersa. Então, 2025 começa de Bíblia nova, né? Eu sugiro uma Bíblia nova para você para 2025 e participar do grupo de leitura que nós vamos ter aí. Nós vamos estar lendo um livro aí, quem quiser participar tem que falar comigo para entrar e participar junto com a gente do nosso clube de leitura. Ele fala duas coisas: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. E aqui eu quero trabalhar esse texto com você. Paulo está falando assim para Timóteo: Timóteo, fique bem atento para você não cair da fé, não afundar na fé. Fique bem atento para você não enfraquecer na fé, para a sua fé ser uma fé firme, inabalável, para a sua fé ser uma fé que que tenha poder e autoridade para ajudar outros. Porque somente quem está firme na fé, escute isso, irmão, tem gente que às vezes fica dando ouvido para um monte de crente, um monte de cristão que nem está firme na fé. Ele ouve essas pessoas como se fossem verdades para ele. Escute, você precisa ouvir quem está firme na fé. Essas pessoas têm autoridade para falar sobre fé, sobre evangelho. Então, eu e você precisamos de uma fé inabalável. Nós precisamos de estar na fé, firmes na fé. Agora, Paulo diz o seguinte, ele diz assim: mantendo a fé e a boa consciência. Sobre a boa consciência, ele diz o seguinte, que alguns rejeitaram. Então, ele não diz rejeitaram a fé, mas ele está dizendo que alguns rejeitaram a boa consciência. Ele cita duas pessoas que rejeitaram a boa consciência, e por rejeitarem a boa consciência, naufragaram na fé. Preste atenção, se você cuida da sua consciência, você cuida da sua fé. Muitas pessoas estão como esses que Paulo citou, Himeneu e Alexandre, que por não cuidarem da sua consciência, naufragam na fé, desanimam na fé, caem da fé, abandonam a fé. Quantas pessoas nós já vimos assim? Irmãos, nós, pregadores, pastores, pessoas que estavam conosco, às vezes apoiando, nos ajudando nos ministérios da igreja, mas que naufragaram na fé. Todos eles têm a mesma característica, todos eles, que é a mesma que Paulo está dizendo aqui. Eles rejeitaram uma boa consciência. Quem rejeita a boa consciência está o quê? Uma má consciência. E eu quero falar aqui sobre isso, sobre 3 boas consciências, que nós vamos trabalhar aqui esta noite. 3 boas consciências. A primeira consciência que eu quero trabalhar aqui com os irmãos é uma boa consciência sobre Deus. A segunda é uma boa consciência sobre nós. E a terceira é a boa consciência sobre o outro. Então escute bem e preste muito bem atenção, porque se você quer uma fé firme daqui a 10 anos, se você quer estar velhinho e chegar aos seus netos e dizer assim: o Senhor me ensinou muito sobre fé. O Senhor, eu sempre vi que é um homem de fé, vó é uma mulher de fé. Se você quer chegar na velhice e ver que as pessoas veem que você é uma pessoa de fé, e não está lá jogado às traças como alguém que abandonou tudo, que desistiu de tudo, que não quer saber nem de Deus, nem da igreja, nem do evangelho, nem de nada, está caído na fé. Se você não quer chegar nesse estado, mas quer chegar firme na fé, na velhice, você precisa adotar a boa consciência. E a boa consciência, a primeira que eu quero falar é a boa consciência sobre Deus. Uma fé firme está ligada a essas 3 boas consciências, sobre Deus, sobre nós e sobre o próximo. Todas as pessoas que enfraquecem na fé, ou elas não têm uma boa consciência sobre elas, ou elas não têm uma boa consciência sobre Deus, ou elas não têm uma boa consciência sobre o próximo. O primeiro que eu quero falar aqui então é sobre essa boa consciência sobre Deus. Hebreus 10, 19, nós vamos ler. Hebreus 10, 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Esse texto está dizendo assim: você não tem problema nenhum em chegar diante de Deus.
O acesso a Deus para você está livre. Ele está dizendo, olha, nós temos plena confiança de entrar diante de Deus, o Santo dos Santos, né? Ele fala o Santo dos Santos. Hebreus aqui está mostrando um monte de coisas do Antigo Testamento. Então, quando ele fala o Santo dos Santos, ele está falando daquele lugar que a presença de Deus se manifestava no meio dos querubins, na arca, aonde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Só ele podia entrar, e ele tinha que entrar muito bem, porque senão ele saía dali morto. Isso é o Antigo Testamento. Agora Paulo está dizendo, vocês podem entrar no Santo dos Santos sem medo. Vocês podem entrar diante de Deus sem medo. Aleluia. Sem medo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o pecado ainda não havia sido exterminado na cruz. Após a cruz, agora nós nos apresentamos diante de Deus purificados, limpos, pela obra de Jesus. Então todos nós podemos entrar diante de Deus com confiança. E eu sempre falo aqui, que nós podemos entrar diante de Deus na oração, sabendo que Deus ouve a nossa oração. Ninguém aqui nessa igreja pode ter uma má consciência sobre Deus, de que Deus não está ouvindo a sua oração, ou de que Deus está castigando você. Se você é filho, irmãos, se você crê em Jesus, você é filho de Deus. A Bíblia nem fala em aceitar Jesus, diz crer em Jesus, né? Aqueles que creem. Se você crê em Jesus, você é filho. Se você é filho de Deus, o Pai te recebe. Amém? O Pai recebe você. Então você não tem medo de entrar diante de Deus. A sua oração é respondida. Se você está com alguma falta, o Pai não quer matar, Ele quer restaurar você. Amém? Glória a Deus. Ele não está rejeitando você. Olha só a boa consciência. Uma boa consciência sobre Deus. Quem não tem uma boa consciência sobre Deus não permanece na fé. Quantas pessoas que chegam na igreja, e hoje é noite de ceia, eu dou esse exemplo na ceia. As pessoas chegam na ceia em alguns lugares com uma má consciência sobre Deus, porque os líderes religiosos ensinaram eles que você não pode participar indignamente da ceia. Eu não vou tratar esse assunto, mas é um assunto bem mal entendido isso aqui. Tem estudo para você ler no site lá, leia lá, ou espere uma pregação nossa, ou no discipulado tem o estudo também sobre a ceia. Então, eles dizem, você não pode participar indignamente. E a pessoa está no culto, ela diz assim, o irmão lá pode participar, eu não. Se eu participar, o texto diz, por isso, alguns estão doentes e outros já dormem. Não quero sair daqui hoje para morrer, se eu participar da ceia indignamente. Tudo interpretação errada. Alguém diz assim, pastor, mas é que um interpreta de um jeito, outro de outro. Aprenda uma coisa, a Bíblia tem uma interpretação só. Uma só. Se estão interpretando diferente, irmãos, eu não sei. Agora, eu provo isso para você. Se você escreve uma mensagem para alguém no WhatsApp, que no caso aqui era uma carta, né? Escreveu uma carta para a igreja. Mas você escreve uma mensagem dizendo assim, fulano de tal, vem almoçar aqui hoje. Você interpreta isso de que forma? De quantas formas isso? De quantas formas? De uma. O que mais que tem para interpretar ali, você está dizendo assim, olha, fulano, vem almoçar aqui hoje. Aí como que eu vou interpretar de outro jeito, dizendo, mas será que é verdade isso? Mas como que ele está? Será que é hoje ou hoje amanhã? Não faz sentido. Não faz sentido interpretar assim. Então, a palavra de Deus, ela tem uma interpretação só. Uma só. Porque as cartas foram escritas para dizer o que é para dizer. Ah, mas fulano lá interpreta desse jeito. Sim, mas ele interpretou como desse jeito? De que forma? De que forma que ele chegou a esse entendimento? Então, por não entender, vai se pregando coisa para as pessoas que deixa elas com uma má consciência sobre Deus. Muitos cristãos hoje têm uma má consciência sobre Deus. Deixa eu descer aqui para
falar isso com você bem de pertinho. Tem muita gente com uma má consciência sobre Deus. Tem gente que pensa que Deus é um carrasco que está pronto a castigar você. E que Ele é mais do que isso, Ele é quase um sádico. Porque lá no grande dia Ele vai apresentar num telão os seus pecados para envergonhar mais você diante do mundo. Isso é o que pregam. Deus é pior do que se imagina na concepção dessas pessoas. Então, para alguns Deus é um carrasco, para outros Deus é um Senhor apenas, que eu não posso me dirigir a Ele a qualquer hora, a qualquer momento. Eu preciso ter um ritual para mim chegar diante de Deus e falar com Deus. Olha só, má consciência. Por quê? Porque é pregado para as pessoas um Deus distante. E para algumas pessoas a consciência que ela tem de Deus é um Deus distante. Ela ainda diz: Pai nosso que estás lá no céu. O Filho de Deus, ele já diz: Pai, Abba Pai, Paizinho que está aqui, habita em mim. Olha a diferença, irmãos. Aí a má interpretação diz: não, mas Jesus orou o Pai Nosso. Nós temos que orar o Pai Nosso, mas Jesus orou antes da cruz. Antes da cruz, Deus não vinha habitar em nós. Ele não habitava no homem, por isso Jesus orou: Pai nosso que estás no céu. Depois da cruz o Espírito Santo veio e habitou em nós. Não faz sentido você orar: Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu e na terra, está em nós. Inclusive você é parte do céu, desde que Ele veio habitar em você. Você entende? A má consciência sobre Deus faz você ver Deus como um carrasco, como alguém muito distante, muito longe. O acesso a Deus é muito difícil. Por quê? Porque tem uma má consciência sobre Deus. A má consciência sobre Deus faz as pessoas esfriarem na fé. Por quê? Porque ela pensa assim: se é só o irmão que consegue, eu estou aqui há tanto tempo, fazendo corrente, fazendo campanha, aqui não, né, mas nos lugares aí, né, fazendo corrente, fazendo campanha, e eu nunca consigo ter essa intimidade com Deus que o Vinícius tem. E a pessoa vai esfriando, quando vê, ela não quer mais participar na igreja, porque ela pensa que todos têm acesso a Deus, menos ela, e ela esfria na fé. Olha como as pessoas têm naufragado na fé, por causa de uma má consciência sobre Deus. A pessoa diz: eu não vou hoje no culto, porque hoje é ceia, e a ceia eu não posso participar, porque eu sou um grande pecador. É uma má consciência sobre Deus. A má consciência sobre Deus faz as pessoas não participarem da ceia, faz as pessoas não orarem, porque ela pensa que só alguns podem orar, faz as pessoas não congregarem numa igreja, porque ela pensa que aquela igreja é de pessoas que são melhores que as outras. É uma má consciência sobre Deus. Olha como a boa consciência sobre Deus faz até quem não queria saber de Deus começar a se interessar. Essa semana eu estava com a minha filha no carro, com a minha filha não, acho que com o Andrew, que eu estava no carro, né? E eu te disse uma palavra sobre ateu, né? Eu disse lá, eu faço as frases, depois eu esqueço. Eu disse que é melhor um ateu sincero, né? Porque ele não conhece, ou apresentaram Deus para ele de uma forma errada, ou a igreja de uma forma errada, do que um cristão que não manifesta o amor e a graça de Deus. Ai, credo, pastor, mas é a verdade absoluta. É melhor um cristão sincero, porque ele não conhece, apresentar um mal Deus para ele, apresentar um mal a igreja para ele, apresentar um mal o evangelho para ele. Então a gente entende, poxa, natural, nem eu ia crer do jeito que apresentaram para ele, nem eu ia acreditar. Mas esse ateu é mais sincero do que muito cristão, que ouve sobre a graça, ouve sobre o amor, não pratica a graça, não pratica o amor. Mas quando a boa consciência ela é ministrada nos corações, até quem não se interessava por Deus se interessa. E eu contava agora para os pastores, ontem eu estava fazendo um casamento lá em Caxias. E nesse casamento, depois que eu terminei a cerimônia, a celebração, chegou um rapaz, ele estava tocando violão, daí ele largou o violão e veio me apertar a mão e disse assim: olha, eu sou ateu, mas essas palavras são muito bonitas.
Sabe o que eu falo? O que eu falo aqui em casamento, eu falo do amor e da graça de Deus também. E ele percebeu que tinha alguma coisa diferente ali, percebeu que tinha ali algo que não tinham falado ainda para ele. Porque a boa consciência faz você desejar a Deus, faz você vir ao culto, não porque se você não vir, Deus vai fazer alguma coisa contra você, ou Ele vai permitir que o diabo faça. Você não vem com essa consciência, você vem com uma consciência de, eu estou lá com a família de Deus, adorando o Pai, é minha família, é o meu Pai, eu sou grato, eu vou lá celebrar e quero mais, entender mais, compreender mais, quero ministrar os irmãos, eu quero ir lá por causa do amor, da gratidão e da fé. Glória a Deus. Então a base da nossa consciência, ela precisa estar limpa diante de Deus. Nós precisamos saber que não é sobre a nossa performance, o nosso sacrifício, mas tudo entre nós e Deus, escute, olha aqui, é sobre o sacrifício de Jesus, e não sobre o nosso sacrifício. A má consciência sobre Deus está dizendo para as pessoas, você sacrifica pouco, o Francisco sacrifica muito mais, você sacrifica pouco, o Leandro sacrifica muito mais, é por isso que eles recebem e você não. É uma má consciência sobre Deus, pensando que Deus está olhando para o quanto eu sacrifico. Deus está olhando por o quanto eu creio. Uma boa consciência sobre Deus. Então tenha uma boa consciência sobre Deus. Nós precisamos ter uma boa consciência sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu quero ler 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Ele vai reconciliar, irmão, depois que você jejuar? Não, Ele reconciliou. Nos reconciliou com quem? Consigo mesmo. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Por meio do que, irmão? Do jejum? Por meio de Cristo. É por meio de subir o monte sexta-feira? Não. Você tem que falar mais forte esses não aí, porque às vezes parece que você está meio cambaleando, irmão. É por meio da sexta-feira ou é por meio de Jesus? Jesus nos reconciliou por meio de Cristo e também nos deu o serviço de reconciliação. Olha só como é o nosso relacionamento com Deus. Está vendo a boa consciência? A boa consciência está baseada nesse texto aqui, dizendo assim, o meu relacionamento com Deus já foi restaurado. A minha reconciliação com Deus não vai acontecer quando eu for um crente bom, ela já aconteceu por causa de Jesus. Então eu fui reconciliado, eu não estou de mal com Deus, ou tentando agradar a Deus para Ele olhar para mim e dizer, agora sim, agora você acertou, agora você é um menino bom, agora nesse Natal você vai ganhar uma bicicleta. Deus não está esperando eu ser bom para me dar presente, porque a gente faz assim até com os filhos, a gente cria assim por base de mérito. Se você vai dar alguma coisa em casa, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, dê por causa do amor. Do amor, ensine as pessoas na sua casa por causa do amor. Se eles se sentirem amados, você não vai precisar forçar filho a estudar. Se eles entenderem que são muito amados. E aí essa conversa para fevereiro, né? Que é o Seminário da Família. Seminário da Família, nós vamos falar sobre isso. Muita graça de Deus na família. Você está vendo, irmãos, como o nosso relacionamento com Deus e a nossa consciência com Deus, ela precisa estar muito firme. Agora, se você começa a ouvir mensagens, pregações legalistas, pregações que você tem que trocar, barganhar com Deus, você diz, olha, o pastor aqui está dizendo que se eu der 100, Deus me dá 1000. Que se eu der 1000, Deus dá 10.000, que baita negócio, né, que o pessoal faz nas igrejas, né, do 10.000, Deus me dá 100.000, tudo isso é fé, não é por causa disso que acontece milagres,
por causa da fé. Se você crê no Deus provedor, Ele é o seu provedor. Se você crê no Deus Pai, Ele é o seu Pai. Amém? Se você crê que Deus cura, Ele cura você. Então, não é porque você deu alguma coisa para Deus. Olha só a consciência. Então, não adianta você vir aqui domingo e ouvir uma palavra dessa, aí você sai daqui na semana e ouve mensagens que ensina você a barganhar com Deus. Sua consciência não vai ficar uma boa consciência com Deus. Eu e você precisamos manter essa boa consciência. Romanos 5:1, nós precisamos evitar legalismo, não rejeitar a graça de Deus e voltar para um sistema de mérito. Olha só o que diz Romanos 5:1. Tendo sido, pois, tudo já aconteceu, você viu, irmão? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificado pela fé. Não é justificado pelo seu sacrifício, é justificado pela fé. Temos agora paz. O meu relacionamento com Deus agora eu posso ter uma boa consciência, porque eu e Deus estamos em paz. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Evangelho da Graça, sempre Jesus é o centro de tudo, né? Sempre. Então, a primeira boa consciência que nós temos que ter para não naufragar na fé, é uma boa consciência sobre Deus. Quem é Deus? Deus é meu Pai, não é meu carrasco. Deus, Ele quer me ajudar, Ele não quer me matar. Deus, Ele veio para salvar o perdido e não para destruir o perdido. Ele veio para libertar. Amém? Boa consciência. Eu lembro na pandemia que você abria a internet e tinha pregadores lá, né, colocando medo nas pessoas e falando um monte de coisa, e ainda tem por aí, sempre tem alguém profetizando desastre, né? Sempre tem alguém, que vai vir um desastre no Rio Grande do Sul, porque vai vir, Deus vai fazer justiça, não sei aonde, e vai acontecer isso, e as pessoas não vão ter o que comer, e é só desastre, é pregação que não mostra quem é Deus. Mas eu, com a boa consciência, sei o que diz a palavra, que eu estou em paz com Deus, sou filho de Deus. Eu sei o que diz a palavra, que a palavra de Deus diz em Jeremias, diz assim: eu não tenho pensamentos de mal com vocês. Deus fala isso. Eu não tenho pensamentos de mal com vocês. Os meus pensamentos sobre vocês são pensamentos de paz. E os pregadores ficam profetizando coisas ruins, mas o pensamento de Deus para nós é pensamentos de paz. Tenha boa consciência sobre Deus, irmão. Assim você vai estar firme na fé. Segundo, uma boa consciência sobre nós mesmos. Uma boa consciência sobre nós. Escute, você precisa abandonar a culpa do passado. Nós precisamos abandonar as culpas do passado. Vou colocar no plural. Nós precisamos abandonar as culpas do passado. Se você chegou aqui hoje cheio de culpa do passado, se você tivesse feito diferente, que se você não tivesse feito, que se você tivesse caminhado por outro caminho, que se você tivesse ouvido não sei quem, não estaria desse jeito agora. Acabe com essa culpa. Porque o Espírito Santo não trouxe eu e você aqui hoje para culpar eu e você, e colocar sobre nós mais e mais culpa. Ele veio hoje para tirar os nossos fardos. Tirar. Você tem que sair daqui hoje sem nenhum sentimento de culpa. E mais, você precisa parar de olhar para o passado e se ver como você era. Tem gente às vezes que ouve a palavra da graça e ainda está se vendo como era. Você precisa se ver diferente. Quem não tem uma boa consciência sobre si mesmo, não vai permanecer na fé. Só permanece na fé quem tem uma boa consciência sobre Deus. Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai. Ele habita em mim. Glória a Deus, tem pensamento de paz sobre mim. Ele não me abandona nem um minuto. Boa consciência sobre Deus. Se você tem boa consciência sobre Deus, você vai permanecer firme na fé.
Boa consciência sobre você. Você não pode começar a olhar para você e começar a falar mal de você mesmo, a se ver como se você fosse um lixo, a se ver como se você fosse o pior dos pecadores. Agora, escute o que eu vou falar para você. Muitas pessoas têm essas más consciências sobre Deus, sobre elas, sobre o próximo, porque ficou ouvindo quem não deveria ouvir. Ficou ouvindo quem não deveria ouvir. Quem fica ouvindo muita música, muita mensagem legalista, em seguida está também debaixo do legalismo. Quem fica ouvindo muita gente falar mal de você mesmo, que você não presta, que você é burro, que você é só denegrindo a sua imagem, né? Nem sei se pode falar essa palavra mais, acho que não, né? Esse dia me disseram, né, que não podia mais falar, então corte aí, me perdoe. Mas falando mal para você mesmo das coisas que você faz, e você começa a se ver como uma pessoa que não merece Deus, que não merece nada, que não merece a vida, você começa a se deprimir. Você começa a ter uma má consciência sobre você. Você não se vê como um filho de Deus. Você não se vê como um filho amado. Você não se vê como um filho perdoado. Você não se vê como um filho justificado. Escute, a palavra de Deus diz que nós já fomos justificados. Quando Deus olha para nós, Ele não vê em nós dívida nenhuma. Toda foi paga na cruz. Você não deve nada para Deus. Mas a má consciência fica dizendo que você deve para Deus. O evangelho que você já foi perdoado, não que você vai ser. Se você creu em Jesus, você é perdoado. Mas a má consciência fica dizendo, eu sou um pecador. Eu sou um vermezinho, a má consciência fica dizendo tudo aquilo contrário do que o evangelho diz sobre você. O evangelho está dizendo, você é filho, você está pensando ainda que não é filho de Deus. O evangelho está dizendo, você é perdoado, mas você pensa que ainda não foi perdoado. Má consciência sobre você. Se você não se vê perdoado, você não consegue ir até Deus, o trono da graça, porque a graça é um favor que eu não mereço. Você precisa mudar a maneira de se ver. Para isso eu quero ler com você Romanos 8:1. Romanos 8:1, para você mudar a consciência sobre você. Olha só o que diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Romanos 8. Também serve esse aqui também. 8:1. Portanto, agora já não há o que, irmãos? Condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você vai ser condenado? Vai ou não? Não. Se você está em Cristo, você não vai ser condenado. Não há condenação para quem está em Cristo. Por que tem muito cristão ainda que ele não sabe se vai para o inferno ou é salvo? Que ele tem uma má consciência sobre ele mesmo. Ele não sabe que é perdoado. O texto diz, você já foi justificado. Não há condenação para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, você não vai ser condenado. Glória a Deus. Não há condenação. Então tem muita gente ainda esperando o julgamento, né? Não, ninguém sabe quem vai ser salvo. Só no dia do julgamento que Jesus vai dizer, as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Vê que é uma misturança de texto que não diz o que é o evangelho. São coisas que nem falam sobre o tema, mas eles dizem que é isso. Tem muito crente esperando o dia de julgamento para saber se ele vai ser salvo. Olha que coisa horrível, você já imaginou? Você todo dia congregando, usando a sua fé, e você nunca tem a certeza da salvação. Você está sempre inseguro, porque Deus está decidindo ainda lá. Deus está decidindo ainda, Ele não sabe. Depende do que eu fizer aqui, eu vou ser salvo.
Depende do que eu fizer. Deus está me olhando assim, mas Ele vai decidir lá no dia do grande julgamento. Esse grande julgamento para filho de Deus não existe. Você já não é condenado. Você não é condenado. Não há condenação. O julgamento vai ser para outra coisa. Também é um assunto para outro tempo. Mas não é julgamento para salvação, irmãos. Mas eu sei que quem sabe até aqui hoje tem gente pensando que o julgamento aí era para salvação. Não. Filho de Deus não passa por julgamento para salvação. Ele passa por julgamento para receber um presente de Deus, vou dizer assim. Para isso que ele passa, né? Fora a salvação. Só para vocês entenderem. Mas não para a salvação. Mas se você tem uma má consciência sobre você, hoje você está aqui assim, na corda bamba, no culto, pensando, e se eu sair daqui e um carro me atropelar, será que eu vou para o céu ou para o inferno? Porque você pensa, você não sabe ainda quem é você. Eu vou repetir mais uma vez, se você creu em Jesus, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mude a sua consciência sobre você. Eu quero falar um pouquinho rapidamente aqui para você, mais uma vez, rejeitar a culpa sobre a sua vida. Rejeite essa culpa, rejeite tudo isso. Rejeite toda mentira sobre você. Eu comecei aqui dizendo que tem pessoas firmes na fé, pessoas que cambaleiam na fé e pessoas que estão caídas na fé. Você não pode ter uma mentalidade aqui hoje, se você quer ser firme na fé, sempre, a sua vida toda, de sair daqui pensando assim, eu não sou uma pessoa que consigo perseverar na fé. Eu começo e paro, eu não consigo estar firme. Se você se vê assim, você vai continuar assim. Você tem que sair daqui crendo, dizendo, não, eu creio que eu sou um filho firme na fé, que eu sou uma filha firme na fé. Eu creio que eu vou estar até o fim firme na fé. Aleluia! Como Paulo diz para Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência. Você vai sair daqui dizendo, eu vou manter a fé e a boa consciência, em nome de Jesus. Olha só, irmãos, consciência sobre Deus, uma boa consciência sobre Deus, uma boa consciência sobre você. E agora eu quero ler 2 Coríntios 5,17, mostrando quem é você que já creu em Jesus. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está onde, irmãos? Em Cristo. É quem? Uma nova criação. As coisas antigas passaram e se fizeram coisas novas. Você tem que abandonar o passado, meu irmão. Você tem que ter uma consciência boa sobre você. Se você ficar se martirizando e chorando o leite derramado de décadas atrás, ou que não seja de décadas atrás, seja de hoje de manhã, mas você você vive o seu dia todo com aquela culpa, você vive ali se culpando, e olha, irmãos, isso é algo que pega as pessoas rápido, porque eu prego isso aqui há muito tempo, mas seguido eu converso com algum irmão, algum líder da igreja, que ele fez alguma coisa errada, falou mal com alguém, qualquer coisa que seja, e ele está ali, se sentindo culpado, quase morrendo do coração. O que eu fiz? Meu Deus, você tem um Pai, você tem o Espírito Santo, que quando você caiu, Ele já levanta você, já ergue você, mas na sua mente, na sua consciência, você está lá jogado ainda. Você está jogado na sua consciência, porque você errou, porque você pecou, porque você fez o que não devia. Aí você está ali, na culpa, jogado no chão, e o Espírito Santo dizendo assim, mas estou aqui te dando a mão, é só levantar, e você quer ficar jogado. A culpa pega as pessoas muito rápido. Você é uma nova criação, as coisas velhas passaram. Há 1 minuto atrás, se você teve um pensamento que não é um pensamento de fé, já é passado, já se fez coisa nova de novo.
Porque o Espírito está dentro de você, renovando você a todo momento. Eu vou repetir, o Espírito de Deus está em você, renovando você a todo momento. Ele não deixa você ficar na antiguidade das coisas. Meu irmão, saia daqui com uma boa consciência sobre você, dizendo: eu sou filho. Saia daqui dizendo assim: eu sou muito amado, eu sou perdoado, justificado. Faça como João, né? João, a Bíblia diz ali, né? O texto diz: o discípulo a quem Jesus amava. Mas isso não foi os outros que falaram, era ele que se via assim. Não é que os outros diziam: Jesus ama ele. Não, ele se via: eu sou muito amado de Jesus, eu sou muito amado de Jesus, eu sou muito amado de Jesus, eu sou aquele a quem ele ama. Aleluia! Será que você pode dizer isso hoje? Será que hoje você pode sair daqui dizendo: eu sou aquele a quem ele ama, eu sou muito amado? Aleluia! Mas acontece tantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, e aí vem aquele espelho na nossa frente dizendo assim: você é assim, ó. Você é um derrotado, olha só o que não dá certo na sua vida. E você acredita, fica com uma má consciência sobre você. Aí vem outra coisa, viu só? Que você não consegue administrar a tua casa. Olha só, olha aí, ó. E você já acredita. Uma má consciência sobre você. Expulsa isso pela fé e diga: eu não sou o que o meu sentimento diz, eu não sou o que as circunstâncias dizem, eu não sou o que o mundo diz, eu não sou o passado que eu passei, eu não sou o sofrimento passado que eu tive, eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Aleluia! Eu não sou nada do passado, eu sou aquilo que o Evangelho diz. Glória a Deus, glória a Deus. Quem crê nisso, irmãos? Glória a Deus. Grava isso no teu coração e na tua mente. Quem você é? Sabe o que é bom? E eu anotei aqui para falar isso com vocês. O que é bom para você ter uma boa consciência sempre? É você ter disciplinas espirituais. Disciplinas. Está vendo na palavra de Deus o que ela diz sobre você, o que diz sobre mim. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Então quer dizer que aquelas coisas velhas não servem mais para mim, porque eu estou vendo aqui quem eu sou agora. Quer dizer então que as coisas velhas se passaram, então eu não preciso ficar preso no passado, porque o passado não é verdade sobre a minha vida, a verdade é aquilo que Deus diz sobre mim. Aleluia! Disciplina, você está estudando o Evangelho. Outra disciplina que é boa para você é estar em comunhão com os irmãos, é estar sendo alguém firme na frequência nos cultos, que você vai ouvindo o Evangelho, vai internalizando em você. Sabe, um tempo atrás eu ouvi alguém dizendo assim: que eu não gosto de estar com pessoas, eu gosto mais de estar em casa, sozinho. Sabe, isso é um grande problema nesse tempo, né? Porque um monte de gente dizendo isso. Ainda que algumas pessoas tenham esse problema de estar, irmão, vale a pena o esforço para estar no meio de gente que crê. Porque a gente é transformado de glória em glória, de glória em glória. Então uma disciplina de ter frequência nos cultos, de enfrentar, de saber, dos meus familiares saberem o horário que eu tenho culto, sabe, dos meus amigos saberem o horário que eu tenho culto. Claro que às vezes tem algum imprevisto, mas essa disciplina de frequência nas celebrações me ajuda a ter uma boa consciência sobre Deus, uma boa consciência sobre mim, e depois eu vou falar outra boa consciência aqui. Olha aqui, irmãos, renove a sua mente na palavra de Deus diariamente. Acorde sempre assim, irmão, dizendo assim: hoje é o melhor dia da minha vida. Aí diga mais, diga: eu sou amado, eu sou aceito, eu sou filho. Isso não é ser pessoa positiva. Isso é confessar quem você é. Para sua mente já começar o dia dizendo assim: Deus me aceita, eu sou amado, eu sou filho.
Aleluia, glória a Deus. Não sei você, mas esse culto, Deus trouxe um toque diferente aqui nessa celebração hoje. Deus trouxe um toque diferente do coração dele aqui sobre nós hoje. E em terceiro, para não naufragar na fé, uma boa, escute, consciência sobre o outro. Tenha uma boa consciência sobre as pessoas, irmãos. Você já viu como as pessoas hoje em dia elas estão muito desconfiadas? Se você esquece uma vírgula no WhatsApp, a pessoa já manda um áudio. E aí, que é isso aí que tu quis dizer para mim? Não sei o quê. Mas eu só errei o ponto de lugar, era a vírgula de lugar. Eu só errei, não esqueci de colocar o ponto, eu esqueci. Foi o tradutor que errou a palavra. Você sabe, deixa eu confessar para vocês um pecado aqui, irmãos. Quer ver que o pessoal já presta até mais atenção, né? Sabe quando começou o WhatsApp, que começaram a mandar os emojis, né? Eu estava num grupo de pastores, eu não entendia nada daqueles emojis ali, mal tinha baixado o WhatsApp. Irmão, sabe que se usa aí para algumas coisas feias o dedo do meio, né? Não é? É ou não, irmãos? Ai, pastor, credo. É ou não é? É. Não usa, irmão, o dedo do meio? Eles usam, né, para xingar as pessoas. Irmão, eu mandava no WhatsApp do grupo dos pastores. Mas eu não mandava, eu mandava porque eu achava que era assim, eu nem me ligava, estava ali, pá, colocava. Aí depois um dia eu olhando, olha o dedo que eu estou mandando no grupo. O bispo dizia, essa assim, tal coisa, pessoal, vamos fazer isso e tal, e eu, pá. Então, se pega uma pessoa dessa que se fere por qualquer coisa, você já tinha brigado com você. Mas como todo mundo estava começando no WhatsApp, eu acho que eles perceberam, né? Eu acho que não se ligou ainda. E não ria muito que você já fez várias gafes na internet, com certeza. Irmão, você está entendendo? Eu tenho que ter uma boa consciência sobre as pessoas. Tem gente que tudo que alguém faz, ela já pensa que é o mal, já pensa que é uma indireta, já pensa que ela fez por querer. Claro que tem pessoas que são mesmo malignas para fazer as coisas. Mas nós não podemos, irmãos, estar pensando isso de todos. Você entende? Nós precisamos ter uma boa consciência sobre as outras pessoas. 1 Coríntios 16, 14. 1 Coríntios 16, 14 diz o seguinte. É 16, 14? Isso, 16, 14. Façam tudo com amor, é uma boa consciência. Tudo que eu vou fazer com amor. Irmãos, aqui na comunidade, como irmãos, para você poder congregar, você tem que ter uma boa consciência sobre o outro. Porque imagina, são 70, 80 pessoas se reunindo todo domingo. A gente tem criações diferentes, costumes diferentes. E a gente se encontra todo domingo aqui para cultuar a Deus. Você acha que uma hora ou outra a gente não vai se desentender? A gente vai se desentender. Mas a minha fé está firme em Jesus. E eu não vou começar a criar uma má consciência sobre o irmão, porque uma má consciência sobre o irmão vai fazer eu naufragar na fé. Se eu alimento uma má consciência sobre Deus, eu naufrago na fé. Se eu alimento uma má consciência sobre mim, eu vou naufragar na fé. E se eu alimento uma má consciência sobre o irmão, eu vou naufragar na fé. Eu não vou mais lá naquela igreja, porque aquele irmão lá me fez não sei o quê, porque aquela irmã lá, porque o pastor, porque os músicos, porque não sei o quê. Você não vai. Tem que ter uma boa consciência sobre as pessoas. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Tem gente que diz assim, eu só preciso de Deus, não preciso das pessoas. Escute, o nosso relacionamento, a nossa boa consciência, ela não é apenas na vertical. Nenhum cristão verdadeiro se relaciona só na vertical. A nossa boa consciência precisa também estar na horizontal. E também interna, sobre nós, mas precisa estar nos irmãos. Mesmo que você já tenha me feito alguma coisa, eu preciso, como um filho de Deus, voltar a ter relacionamento com você. Eu vejo às vezes, tem gente que acredita e traz tudo para o Evangelho, o que a psicologia diz, o que as terapias dizem, é tudo bênção, é tudo graça de Deus. Mas tem coisas que não cabem no Evangelho.
por exemplo, vamos ter Jesus como base. É ou não é, mas ele não é o modelo? Ele é o modelo. Agora, não tem gente que diz assim, não, eu perdoo, mas voltar a se relacionar, não. É você lá, eu aqui, eu só perdoo. Então é igualzinho, igual Jesus fez, né? Ele disse assim, eu perdoo vocês, mas vocês estão sozinhos na terra. Foi o que ele fez, irmãos? Não. Ele disse, eu perdoo vocês e eu ainda vou morar dentro de vocês. Quando Jesus morre e ressuscita, ele não aparece para aqueles que não tinham feito nada para ele. Ele aparece para aqueles que tinham deixado ele sozinho na cruz. Ele aparece para aqueles que tinham abandonado ele. E ele vai jantar com eles. Ele aparece na hora que eles precisam comer alguma coisa. Porque na vida cristã, um dos maiores símbolos da vida cristã é a mesa. Jesus, para dizer para eles assim, olha, eu não tenho nada contra vocês, mesmo que vocês tenham me deixado sozinho na cruz, eu vim aqui agora para comer um peixinho assado com vocês. Então, esse negócio de eu perdoo, mas Rudinei, é tu lá e eu aqui. Eu já estou careca de aguentar as tuas, Rudinei, entendeu? É tu lá, eu aqui. Não existe, no Evangelho é uma restauração completa. Eu perdoo e eu ainda tenho capacidade de me relacionar. Mas pastor, é um relacionamento narcisista. Bom, você vai ter que saber os limites. Os limites, mas isso é outro assunto. Mas você e eu, nós temos capacidade para perdoar e nos relacionar. Boa consciência sobre o outro. Vamos ler mais um texto? Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Já estamos encerrando, irmãos, terminando, né, essa parte. Romanos 14, 13. Diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha só. O Senhor está dizendo aqui, olha gente, nós precisamos ter uma boa consciência sobre o outro. Nós precisamos ter uma boa consciência sobre a outra pessoa. Eu quero convidar você hoje, para nessa terceira parte, nós agirmos como a gente tem agido o ano todo aqui na nossa igreja, com amor, graça e verdade nos nossos relacionamentos. Amor, graça e verdade. E isso mantém uma boa consciência sobre o outro. Se você não tiver uma boa consciência sobre os irmãos da igreja, você vai naufragar na fé. Se você olhando agora para essa mensagem que eu estou terminando aqui, e vendo as pessoas que já esfriaram na fé, você pode responder se não é este o motivo de estarem frias na fé. É uma má consciência sobre Deus, é uma má consciência sobre elas mesmas, ou é uma má consciência sobre os irmãos. É só esse o motivo das pessoas esfriarem na fé. Mas o convite de Paulo é: mantenha a fé e mantenha a boa consciência. Mantenha a boa consciência sobre Deus. Mantenha a boa consciência sobre você. E mantenha a boa consciência sobre o seu irmão. Sobre o seu irmão, da mesma forma que você foi perdoado, você pode perdoar. Aleluia. Hoje é noite de ceia. Sempre que eu ouço essa palavra ceia, ou falo essa palavra ceia, eu me lembro dos irmãos em Corinto. Que uns vinham, comiam bastante, bebiam bastante, e outros saíam dali sem comer e sem beber. Porque uns se preocupavam só com eles mesmos, e outros saíam dali, não tinham o que levar, saíam dali sem comer e sem beber. Pessoas que iam ali pensando só em si mesmos. Mas eu e você nessa noite de ceia, nós temos uma boa consciência sobre o irmão. E o que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. Se eu quero estar aqui participando dessa ceia, estar firme na fé, eu quero meu irmão firme na fé. E eu quero fazer mais um convite para você. Pode ser difícil para você, mas o Espírito Santo está na tua vida para ajudar você. Amém, irmãos? Eu quero convidar você nessa noite, para você resolver conflitos que você tem. Escute, para terminar, você precisa resolver qualquer conflito que você tenha com Deus. Você precisa resolver qualquer conflito que você tenha com você mesmo.
E você precisa resolver qualquer conflito que você tenha com alguém. Resolva. Sabe, um dia eu estava junto com o pastor João, eu acho que até foi num velório, né, que nós estávamos, que o rapaz ali estava falando. Acho que foi, né? Estava num velório e o rapaz, eu evangelizava ele quando ele tinha uns 18 anos. E eu também, acho que eu tinha mais ou menos isso, uns 19. E ele olhou para mim assim, colocou a mão no meu ombro e falou para o pastor João, disse assim: esse cara é um cara que dá para seguir. Eu até me senti honrado, não sou perfeito, pelo contrário, eu sou um dos que mais erram aqui. Mas eu digo uma coisa para vocês, uma das coisas que eu pratico a minha vida toda, e olha que em janeiro eu ainda sou uma criança, em janeiro eu vou fazer 40 anos. Mas uma das coisas que eu pratico a vida toda, eu não tenho um inimigo, irmãos. Eu não tenho um inimigo. Tem pessoas que se têm inimigo por causa das coisas que eu falo aqui, né? Mexe no cofre deles por aí, mexe na obrigação que eles colocam o povo, daí eles acham que eu sou inimigo. Mas eu não tenho um inimigo. E sempre que eu posso eu resolvo o conflito. Eu tenho um monte de gente que só eu pedi perdão a vida toda. Um monte de gente. Tem gente que chega às vezes para mim e diz assim: pastor, eu estou cansado, só eu peço perdão. Você não imagina quantas pessoas eu tenho na vida que só eu pedi perdão. Mas o que importa é o meu coração como está. Não importa qual conflito seja, você tem o Espírito Santo para resolver esses conflitos. Se você pede perdão, não é que você é mais fraco que alguém. Não. É que você compreendeu mais o amor de Deus. Você compreendeu que você também já falhou muito com Deus e Deus já perdoou você. Então resolva os conflitos. Faça dessa ceia hoje um marco na sua vida. A partir de hoje vai ser diferente. Minha vida com Deus, minha vida comigo mesmo e a minha vida com os outros. Quero fazer isso. Eu já pedi perdão para tanta gente, e coisas que às vezes a pessoa tinha feito para mim, mas eu pedi igual. Só para a gente, para a gente estar bem. Só para a gente estar bem. Faça isso. Isso nunca me tirou um pedaço assim, sabe, irmão? Eu gostaria de convidar você hoje para se colocar de pé e fazer a sua melhor oração do ano, que é a oração da boa consciência.